Olá, alunos do segundo ano, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Resolvi gravar essa aula para vocês sobre um movimento surrealista. Vocês puderam perceber que na atividade que eu passei para vocês caiu uma atividade sobre o surrealismo, alguns artistas que representaram um movimento surrealista, né? Um é até muito conhecido por vocês, eu acredito que é o Salvador Dalí, que influenciou bastante na série La Casa de Papel, né? Que é a máscara dele, né? Salvador Dalí. Então, Salvador Dalí foi um artista do surrealismo, tá? O surrealismo baseia-se em subconsciente, coisas irreais, tá? Psicanálise, coisas que a pessoa sonha e através desse sonho ele representa em suas obras de arte. Então são coisas irreais, tá? Coisas que não existem. Até eles utilizam coisas que existem, só que o contexto geral a gente não consegue decifrar, né? Porque fica uma coisa irreal, fica uma coisa diferente, como vocês puderam perceber nas imagens, nas obras de arte que eu coloquei nas atividades aí para vocês, tá? O surrealismo foi um movimento artístico literário surgido primeiramente em Paris, tá? Nos anos 20. Este movimento seria inserido no contexto das vanguardas que viriam definir o modernismo, tá? Reunindo artistas anteriormente ligados ao dadaísmo. Então, ele ligava artistas de outros movimentos como o dadaísmo. Tá? Dadaísmo é um movimento, modernismo é outro e surrealismo é outro movimento artístico. Então, anteriormente, artistas ligados ao dadaísmo passou a influenciar também o movimento surrealista. E sendo assim, foi expandido para outros países, além de Paris. Tá? Fortemente influenciado pelo psicanalista Sigmund Freud, esse movimento, tá? O surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Então, esse movimento foi fortemente influenciado pelo Sigmund Freud, que é um psicanalista famoso, né? E enfatiza esse papel do inconsciente através da atividade criativa do artista. Tá? Que é o que eu expliquei para vocês, o surrealismo. A base do surrealismo é o irreal, é o sonho da pessoa, tá? Seus representantes mais conhecidos são Marx Ernest, René Magritte e o Salvador Dalí, tá? No campo das artes plásticas, tá? Esses três é no campo da arte plástica. Tem o André Breton, na literatura, que foi o repercursor do movimento surrealista, e tem o Louis Buñuel, que é do cinema, tá? Então, Marx, Ernest, René Magritte e Salvador Dalí são da arte plástica, tá? Que é a pintura, o desenho, e André Breton, que é na área da literatura, e Louis Buñuel, que é do cinema. Ok? Deu para entender direitinho? O surrealismo foi, por excelência, a corrente artística moderna da representação do irreal, do irracional e do subconsciente. Suas origens devem ser buscadas no dadaísmo e na pintura metafísica de Georges de Chirico, que é um Chirico. Georges de Chirico, tá? Que foi também um influenciador do surrealismo, tá? Mas ele era um artista dadaísta. Este movimento artístico surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, tá? Não há nada que impede o artista de desenhar o irreal dele, o subconsciente dele. Então, ele é um desenho livremente. Então, o artista representa o que ele deseja mesmo, o seu sonho. Sem o freio do espírito crítico, o que vale é o impulso psíquico. Então, eles não importam
com a crítica das pessoas, tá? O que é interessante para eles é o impulso psíquico mesmo, o impulso da psicanálise. Os surrealistas deixam o mundo real para penetrarem no irreal. Então, a partir do momento que eles vão fazer uma obra de arte influenciada pelo surrealismo, ele deixa o mundo real para um lado e passa a representar o mundo irreal, tá? Pois a emoção mais profunda do ser tem as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico no ponto onde a razão humana perde o controle. A publicação do Manifesto do Surrealista, tá, do surrealismo, foi assinado por André Breton, que eu disse a vocês que era da literatura, não era da arte plástica, da literatura, tá? Em outubro de 1924, marcou historicamente o nascimento do movimento. Então, o nascimento do movimento foi em outubro de 1924 e quem assinou a publicação do Manifesto Surrealista foi André Breton, que é da literatura surrealista, tá? Nele se propunha a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Para isso, era preciso que o homem tivesse uma visão totalmente introspectiva de si mesmo e encontrasse esse ponto de espírito no qual a realidade interna e externa são percebidas totalmente isentas de contradições. A livre, a associação e a análise dos sonhos, ambos métodos da psicanálise freudiana, transformaram-se nos procedimentos básicos do surrealismo, embora aplicados a seu modo. Por meio do automatismo, ou seja, qualquer forma de expressão em que a mente não exercesse nenhum tipo de controle, os surrealistas tentavam plasmar, seja por meio de formas abstratas ou figurativas simbólicas, as imagens da realidade mais profunda do ser humano, o subconsciente. Então, no surrealismo, havia aqueles artistas que pegavam coisas do nosso cotidiano e representavam o seu subconsciente, o seu sonho, utilizando esses objetos que a gente conhece do nosso meio, né? Só que na pintura deles a gente não consegue interpretar muito bem o que ele quis representar. E tem também dois artistas, que eu acho que eu dei exemplo para vocês na atividade também, que foi o Johann Miró e o Max Ernst, que representava as suas obras de arte surrealistas, não com coisas que a gente conhece, tá? Era mais abstrato os desenhos, as pinturas deles. Eram mais formas geométricas. Depois, se vocês puderem pesquisar um pouquinho sobre esses dois artistas, o Johann Miró e o Max Ernst, vocês vão poder observar que as obras de artes deles eram mais geométricas, nem tanto utilizando coisas do nosso cotidiano. Vocês puderam perceber também que eu pus a Frida Kahlo lá, né? Na atividade de vocês. A Frida é conhecida como aquela artista que faz os seus autorretratos, né? As suas obras de arte era a representação da sua autorretrato mesmo, da sua vida, do que ela vivia. Então, algumas das suas obras de arte entram dentro do surrealismo, porque eu coloquei lá duas para vocês verem, duas obras de arte dela lá. Vocês podem observar que são coisas diferentes, né? Que não existem, que são coisas que não existem. Aconteceu com ela, ela quis representar aquilo na sua obra de arte, a sua vida na obra de arte, porém são coisas que não existem, né? São coisas da cabeça dela, sonhos que ela teve e quis representar esses sonhos através das suas obras. Já outros como Dalí e o Chirico e Magritte
usavam técnicas realistas para apresentar cenas alucinatórias que desafiavam o senso comum. Então, esses aí já utilizavam utilizavam as técnicas realistas, coisas que a gente conhece, coisas que a gente vê, porém alucinatórias, tá? O surrealismo apresenta relações com o futurismo e o dadaísmo. No entanto, se os dadaístas propunham apenas a destruição, os surrealistas pregavam a destruição da sociedade em que viviam e a criação de uma nova a ser organizada em outras bases, tá? Então, o surrealismo foi influenciado por esses outros dois movimentos artísticos, que é o dadaísmo e o futurismo, porém, os dadaístas propunham apenas a destruição, né? E o surrealismo pregava a destruição da sociedade em que viviam, né? Então, era a destruição daquilo que eles mesmos viviam, que eles mesmos, os artistas, viviam, tá? Os surrealistas pretendiam, desta forma, atingir uma outra realidade, situada no plano do subconsciente e do inconsciente. A fantasia, os estados de tristeza e melancolia exerceram grande atração sobre os surrealistas, e neste aspecto eles se aproximam dos românticos, embora não sejam muito mais radicais. Então, eles utilizavam da fantasia, utilizavam do seu estado de tristeza e da melancolia para representar as suas obras de arte surrealistas, que é o caso que a gente pode citar a Frida, né, que expressava a sua dor, expressava a sua tristeza através das suas obras de arte surrealistas. Deu para entender um pouquinho sobre o surrealismo? Eu quis trazer, assim, não ser muito grande o vídeo, só para vocês terem um conhecimento maior do que é o movimento surrealista. Eu acho este movimento surpreendente, porque ele é a base da psicanálise da mente das pessoas, né? Exemplo, você sonhou com algo estranho e representar ele através de suas obras de arte, eu acredito ser um movimento muito interessante, e a gente vai poder, se Deus quiser e Deus permitir, aprofundar um pouquinho mais sobre esse movimento quando as aulas voltarem, tá? Mas eu acredito que com esse vídeo vocês puderam ter uma noção um pouquinho sobre o que é o movimento surrealista, tá? Desculpem aí, o meu celular não é muito bom para gravar, o vídeo não fica muito legal, mas eu acho que deu, assim, é só para vocês conhecerem um pouquinho mesmo sobre o movimento surrealista, tá? Um grande beijo a todos e boa semana. Beijo.